E aí, pessoal? Oi, galera, tudo certo? E aí, pessoal? Ó, essa é a minha professora Sheila. Muito obrigado por aceitar o convite. Todo mundo tá dando oi aí pra Oi, prof. Tá me escutando bem, prof? Ou não? Ou eu acho que eu me silenciei aqui, gente. eu estou com um delay aqui. Assim, será que tu consegue me ouvir? Muta a live e me Ah, escuta só mutei no a live aqui. Discord. Tá me escutando só no Sim, Discord? sim, Show, agora sim. Ó, o mas Evezel. ainda assim, eu acho que eu tenho um delay aqui. Acho que sim, na Agora, imagem, no caso. aham, Sim, fica um delay de 5 segundos. tá, ok, certo. Ah, não, mas o pessoal já tá fazendo enquete se traiu ou não traiu. Calma, galera, calma, Ah, calma. A gente já vai falar sobre isso. Uma coisa que eu não te perguntei, prof. Assim, ó. Essa live eu gostaria de postar no meu canal do YouTube, se tu der permissão. Aí, claro, então, show claro, de fica à bola. vontade. Ó, galera, pra quem não conhece, essa é a prof. Sheila, professora Sheila, minha professora lá do ensino médio, gente. Então, se existem essas lives Lá, hoje, é graças a ela. Porque ela me influenciou demais a ler. ui, que responsabilidade, nossa. Prof. de quê? De literatura, Vitor. Literatura e português. Pasme, melhor professora de todos os tempos. Muito, muito bom. Ai, é muita generosidade, Não, não é. mas Eu não sou uma pessoa generosa, é mas eu falo a sim. verdade. Opa, valeu, Isa. Obrigado pelos 4 Oi, meses. vai cair Machado de Assis na minha prova amanhã KSKSKPFT. Aí, Isa, então fica na live, já que vai cair Machado de Assis na tua prova amanhã, que hoje a gente vai falar muito sobre ele. Inclusive, temos uma professora de literatura aqui conosco. Então, se tu quiser se apresentar, prof, falar um pouco sobre o livro também, daquela aulinha top que a gente está esperando. Ah, então tá, pessoal. Eu sou professora Sheila, sou formada em letras pela URGS. Trabalho com língua portuguesa e literatura. Agora faz um tempinho já. Eu estou fora da literatura, sim. Adorei o convite para estar aqui falando sobre o que eu amo, que é literatura, na verdade. Vou chamar mais vezes então. Pode chamar, oba. Se for um livro que eu adoro, então, como esse, estou. E assim, aula, né? Não formal, assim, né? Não, Conversar só um um pouquinho. bate-papo. É, conversar um pouquinho. Show de bola. Bom, eu já vi ali que o pessoal chegou já dizendo traiu, não traiu, e aí já começou uma discussão. Uns já estão defendendo traiu e os outros não traiu. E esse livro é legal porque sempre vem essa discussão, né? Tem uns que defendem ferrenhamente que ela traiu e os outros dizem que não é isso. E, na verdade, a gente não entra nessa discussão, né? O grande lance dessa obra é que nós não temos elementos para afirmar nem que ela traiu, nem que ela não traiu o Bentinho. E isso é o legal. O Machado construiu essa obra de forma que a gente não tem como afirmar nenhuma das duas possibilidades. Se vocês lerem o livro querendo que ela tenha traído, vocês vão conseguir elementos para que a Capitu seja uma traidora. Se vocês lerem o livro que o Bentinho seja um grande ciumento, vocês vão conseguir elementos para que o Bentinho seja um grande ciumento. Então,
É mais ou menos por aí, e por isso essa obra dura tantos anos e ela é lida e discutida, e as pessoas ainda às vezes tomam para si isso, né? Não, é isso ou não é. Claro, nada impede que o leitor tenha a sua opinião, né? Como leitor, isso é ótimo que a gente tenha a nossa opinião. Eu acho que, mas nós não podemos afirmar. Enfim, olhem só. Ele inicia a O história. boleto CAIU e os 7 meses Outra vez. BATRAMTMJNFRDISTAS legal. Que entrou o Caio Pascoal aqui e trouxe a inscrição dele por 7 meses aqui conosco. Então, só para agradecer, valeu, Caio. Obrigado. Uau! Pode continuar, prof. Isso aí vai me parando, tá? Porque Não, tu sabe que eu de boa. começo e não paro mais, É né? assim Não que é vejo legal. o fim. Sim, que é legal. Estamos aí para isso. Olhem só, que interessante. Começa pela escolha do foco narrativo, né? Primeira O Machado pessoa. escolhe a narração em primeira pessoa, exatamente. E aí já determina o olhar. Eu conto aquilo que eu penso, aquilo que me interessa, né? Aquilo que não me interessa eu deixo de fora. Ou seja, tudo passa pelo meu olhar. Já começa por aí. Então eu já sei que ali vai ter um determinante ao contar essa história, né? Esse narrador em primeira pessoa. E aí ele vem nos dizer assim que ele está escrevendo porque ele precisa atar as duas pontas da vida, né, e restaurar a velhice na adolescência. Ora, pensem, alguém que já está na velhice resgatar a memória da adolescência assim de uma forma tão precisa como ele resgata, ele fala sobre olhares, ele fala sobre palavras. Será que quando nós tivermos lá 60 anos, né, enfim, já no final da vida nós conseguiríamos resgatar olhares de alguém com 17 anos, com 16 anos? Então tem essa questão, né, e tudo ali é muito preciso. Sim. Prof. E durante a narrativa dele, ele fala, né, que ele vai ser preciso nos detalhes. E logo no começo, se eu não me engano, ele fala do ano 1857. E aí quando ele volta lá no final, volta pra essa parte, ele já fala que o ano é 1858, sabe? Então tem essas brechas também. Ou seja, nem ele tem muita certeza disso, né? Sim. Exatamente. Isso aí. Vai me complementando, por favor, tá? Adorei. Aí ele vem contando, né, que ele é um casmurro, explica a questão do apelido lá, né, porque os vizinhos deram esse apelido para ele, porque ele é muito calado, metido consigo, né, o Dom, porque ele quis dar ares de fidalgo a esse apelido, então ele, né, escolheu. Assim, ele vai, né, começa contando que a mãe perdeu o primeiro filho e aí prometeu, então, que se ela tivesse outro filho, esse outro filho seria um padre, né, e aí vem toda aquela questão dele, da entrada no seminário. Gente, faz 3 anos que eu li esse livro pela segunda vez, tá? E é interessante que isso também... Talvez fique uma dica para vocês aí. Eu li a primeira vez aos 17 anos e a segunda vez aos 37 anos. Aquela que leu com 17 anos leu de uma forma muito diferente da que leu com 37 anos. Claro, tem toda uma questão de bagagem de vida, enfim, que a gente traz junto com isso. Mas também tem a questão do momento que a gente vive, né? O que a gente quer ver naquela obra que nós estamos lendo. Então, é interessante ler o mesmo livro em 2 momentos diferentes da vida da gente. A gente descobre muita coisa, né? E
Bom, aí ele fala um pouquinho sobre a dinâmica da família, né? Quem vivia com a mãe era viúva, tinha o agregado lá, né? Tinha a prima que morava junto também, né? Algumas dinâmicas mais comuns nas famílias daquela época. E aí ele começa falando sobre a Capitu, né? A Capitu era uma vizinha, assim, né? Alguém que ele conhece desde pequena. E ele começa já contando algumas coisas em relação à dissimulação da Capitu, né? Que chamava atenção a ele essa questão da dissimulação. Ele começa a contar algumas conversas entre eles quando ele tem mais ou menos 15 anos e ela tem 14, né? E a gente entende, assim, que ela é muito mais rápida que ele, né? Ela tem umas sacadas mais rápidas. Mas me desculpem os meninos. As meninas de 15 e os meninos de 14 têm umas sacadinhas mais rápidas, né? Nessa idade. Então, assim, a gente também entende por esse lado, né? Essa dissimulação, essa questão do joguinho, né? Ela joga com ele o jogo da sedução, ele não entende muito bem aquele jogo da sedução dela. Joga o cabelo para trás, penteia o cabelo. Ele fica meio perdido nesse jogo que ela faz com ele, né? Tanto que, às vezes, ele até meio que assim, sai, né? Sai do jogo e no momento que ele penteia o cabelo dela e ela se vira, assim, esperando um beijo e ele beija, mas ele mesmo recua naquele momento. E então, é um jogo que ela acaba fazendo com ele. Chama muito a atenção dele, então, desde cedo, essa questão da Capitu ser dissimulada. Né? Tem um momento que eu acho muito interessante, que ele diz assim, que a Capitu era mais mulher do que ele era homem. Sim. Naquela época, né? Com aquela idade, era assim... Bom, aí ele vem aquela questão do seminário, né? Ele não consegue dizer para a mãe que ele não quer ir para o seminário. Ele diz a Capitu que vai falar, que vai pedir, mas a Capitu parece, assim, também em alguns momentos que ela não acredita muito nele, né? Parece que que as promessas dele não são muito... como que eu posso dizer, não são levadas muito a sério, que ele é aquele que fala, mas no fim acaba não fazendo, acaba seguindo aquilo que a família quer dele. E aí vem a questão, assim, dos olhos, né, aquele termo que é utilizado, os olhos de cigana oblíqua e dissimulada. Na verdade, quem usa esse termo para descrevê-la não é o Bentinho, né? É o José Dias. Isso, é o José Dias. E aí, depois, então, ele acaba tomando para si esse termo e ele aprofunda um pouquinho mais. Ele diz assim que, na verdade, o oblíqua, né? Ele troca para aqueles olhos de ressaca, né? Aqueles olhos que invadem, o mar que invade a praia e que leva consigo, né, que captura para si. E ele... Aí tem aquela questão de estar apaixonado, de estar encantado por aquela menina, né? Se ver ali naqueles olhos, encantado por ela, a questão do primeiro amor, né? Ele não consegue ver outra coisa naquele momento, ele só tem olhos para Capitu. Então também tem isso, a ingenuidade do primeiro amor, do primeiro olhar para aquela menina, que é muito interessante também. Vai falando aí, tá? Por favor. Deixa eu fazer um parênteses aqui. Vai ter muito spoiler aqui, tá, gente? Isso é óbvio que vai ter. Mas esse Olhos de Ressaca ele usa até como metalinguagem pro que acontece com Escobar, né? Que é uma ressaca que acaba puxando ele e acaba morrendo por conta disso.
Exatamente. Depois lá pro final, né, Sim. vem a questão do Escobar que vai, né, enfim, morre e era um nadador, né, enfim, costumava fazer isso e acaba morrendo em função do mar. Então isso é recorrente também, né. Aí nós recolhendo algumas informações assim ao longo do livro, né. Por exemplo, momentos em que ela é dissimulada quando eles estão escrevendo no muro os seus nomes e o pai dela aparece e ela dissimula assim numa frieza e aquilo chama muita atenção dele, como ela consegue dissimular daquela forma, né? Em outro momento também eles estão em casa, se eu não me engano é em casa, e aí a mãe dele aparece e ela também começa a conversar com a maior naturalidade, como se nada tivesse acontecido, e ele está ali à mercê daquela situação, tremendo, com medo, mas isso incomoda muito ele, porque nesses momentos ele sente a frieza dela, né? E ele não tem a capacidade de fazer isso ainda, porque ele ainda é imaturo naquele momento para isso, né? Mas olhem só, aí ele lembra dessas situações com tantos detalhes, mas tem alguns momentos que ele diz assim: há tanto tempo que socorreu que não posso dizer com segurança. Se nós formos analisar o livro em vantagens, ele diz isso. Deixa eu ver, eu anotei aqui. Nós conseguimos esses detalhes, né? Que tudo é dar-lhe uma ideia e encher o centro que falta. Quer dizer, é ter a ideia daquilo que aconteceu e aquilo que não aconteceu, ele, né, enche com que falta, ou seja, dá uma floreadinha. Faz aí. Exatamente, né? É o tal do narrador não confiável, né? Clássico. Exatamente. É o narrador que conta aquilo que lhe vem à memória. A memória reeditada, né? A gente diz assim, a nossa memória, ela é editada, né? Se a gente pegasse, olha só que interessante, nós não temos a visão da Capitu dessa história, nós não temos a visão do Escobar, nós não temos a visão da mãe dele, de nenhum outro personagem. Nós temos uma visão unilateral aqui. Exato. E o prof, aqui, ó, a Bautilet escreveu assim, ó: uma coisa que é válida destacar, dita pelo Bentinho enquanto escrevia: nada se emenda bem nos livros confusos, mas tudo se pode meter nos livros omissos. Então ele próprio está escrevendo um livro omisso e sabe disso. Exatamente, sensacional. Ótima passagem. Então ele deixa essas brechas assim para nós leitores, vários momentos, né? Omisso, ele é omisso. Aliás, omisso é uma palavra boa para descrevê-lo, né? E aí, então, olha só, a Capitu fica nessa questão do joguinho com ele e ele não consegue fazer esse jogo muito bem, de tão inocente que ele ainda é naquela situação, né? Ele tem um momento que ela diz para ele assim: se tu tivesse de escolher, tu escolheria a minha mãe ou eu, a sua mãe, desculpa, ou eu. E aí ele fica lá, né? Bem sonso, sim. Outro momento. Claro, o que ele ia dizer, mas assim, ele poderia, se ele fosse um pouco mais rápido, né? Ele teria. Queria ouvir. Ele poderia dizer o que ela queria ouvir, né? Sim. Mas aí aquela coisa da brincadeira, questão infantil mesmo dos dois, né? Em outro momento, quando ele diz assim, que não poderia, que teria de ir para o seminário, que, né, quando ele estava lá tentando ver um jeito de não ir,
enfim, ela diz assim: ah, então não tem problema, você batiza o meu primeiro filho. Depois, em outro momento, ela diz: não tem problema, você faz o meu casamento, sabe? Jogando assim com ele, como que diz: ah, então vai que eu vou fazer alguma coisa da minha vida para dar uma cutucadinha nele, ver se ele reage, né? E ele toma isso tudo muito a sério, assim, nessa relação. Mas se eu não me engano, ela fala pra ele, então você vai ser o vigário do meu casamento. E ele, eu não sei se eu conseguiria, mas conseguiria batizar o seu primeiro filho. É um negócio assim, de tão a sério que ele tá levando a conversa. Pode ser que sim. Pode ser que seja essa a conversa entre eles. Bom, ele acaba indo ao seminário, né? A contragosto, mas vai ao tempo todo tentando um jeito de não ficar lá, né? Conversando, ele se agarra ao José Dias para isso, conversando com ele, tentando achar uma forma. Lá ele conhece, então, o grande amigo, que é aquele que vem a ser o grande amigo dele, né? Ezequiel de Souza Escobar. E aí, então, ele, em alguns momentos também, ele descreve o Escobar e descreve, assim, com muita precisão. Ele diz que o Escobar é fugidio num primeiro momento, né? Como alguém, assim, que escapa. E aí tá, ele, né, continua nessa questão com ela para ver. Aí olhem só como ele é influenciável também, né? Um dia eles estavam lá, ele estava conversando com José Dias e o José Dias diz assim alguma coisa para ele sobre a Capitu, que a Capitu estava lá, bem, sorrindo, e aí ele diz assim: enquanto não pegar algum peralta da vizinhança que se case com ela, essa fala acaba com o Bentinho. Ele pega essa fala para ele, assim, como se ela já estivesse fazendo alguma coisa, ou se o José Dias tivesse visto algo, né? E ele fica remoendo essa fala. Tanto é que isso volta depois à mente dele no momento em que ele está conversando com ela e passa um moço a cavalo e esse moço olha para ela e ela olha para o moço. Isso ele diz, né, que aconteceu. E aí ele tem uma crise de ciúmes, né, muito forte, assim. Eu até anotei aqui. Tal foi, ele diz, o segundo dente de ciúme que me mordeu. Então ele deixa em alguns trechos, ele deixa claro que ele era ciumento. Muito ciumento. Pois é, ele diz assim, tal foi o segundo dente de ciúme que me mordeu. E olhem só, na sequência, ele vai para casa assim, muito abalado com aquilo, sabe? Naquele momento de fúria, assim. Jurei não ir ver Capitu aquela tarde, nem nunca mais. Fazer-me padre de uma vez. E aí, logo depois, então, quando ele se acalma, quando a crise passa, aquela crise de ciúmes passa e ele pensa melhor, ele diz que iria resolver tudo, ouvi-la. Podia ser que tivesse defesa e explicação. Ela nem sabia o que estava acontecendo, né? Ou pelo menos parecia não saber. E aí, então, ele daria uma chance a ela de defesa e explicação. Sim. Tá? Só uma pausa aí, prof. Bem. Só deixar isso aqui. Dá um Discord aí? Tô. Oi, prof. Não consigo ver. Oi, eu estou ouvindo, mas não estou vendo ainda. Daqui um pouquinho chega a imagem pra mim. Tá com bastante delay então pra... No Discord tá com delay? Não, mas com bastante.
é que o delay é na imagem da live, entendeu? Ah, entendi. Eu não consigo espelhar no Discord e na live. Eu tô vendo a live ali, tá muito top, meu. Tá muito legal. Show de bola, então. Vamos fazer um cafezinho pra nós? Beleza. Depois a gente troca uma ideia com a prof, então. Sim, Agora depois me chama, né? Porque eu tenho uma opinião muito pessoal sobre o Dom Casmurro. Beleza? Vamos discutir. Isso é muito legal, né? Que a gente possa ter a nossa opinião como leitor. Sim. Tu tá me falando um monte de coisa e eu já tô formando, tipo, a todo momento eu tô... É uma balança, assim, ó. Eu não sei, tu vai me falando as coisas e eu, traiu. Aí vai me falando assim, não, meu, não é. É bem assim. Vejam que construção interessante ele consegue fazer, né? Muito legal isso. A gente fica assim, o leitor fica lá. Não, eu acho que sim. Não, acho que não. Sim. Né? Então, é essa questão aí de fazer essa história dessa forma que leva o livro a essa grandiosidade. E assim, né? A questão do não se ater a contar simplesmente uma história, porque ele poderia simplesmente contar, olha, essa é a história de um casal que começou assim lá bem jovens, nananã, né, do primeiro amor e evoluiu dessa forma até chegar aqui. Não é isso. A grande questão ali não é a trajetória desse casal, a grande questão é, assim, a complexidade humana que tem nessas ações e nesses pensamentos que por vezes não são controláveis, e a gente sabe que os pensamentos e as ações humanas muitas vezes não são controláveis, né? Até nos adultos não são assim, e ele fica ali naquele impasse mesmo, né? O Bentinho é uma personagem muito complexa, e isso vai aparecendo em toda a obra, e é isso, né? Por vezes nós, não, acho que ela tem alguma culpa no cartório, outras vezes, não, coitada, olha só o que ele está fazendo, né? Sim, tá louco. Mas é exatamente isso. Eu gostaria de ter uma opinião formada, mas a verdade é que eu não tenho. Eu não consegui ter depois de ler. Não consegui. E aí eu falava então dessa questão desse arrombo assim de ciúmes dele, né? E ele termina esse capítulo falando assim que ele consentiu que foi a primeira suspeita da minha parte, que tudo estaria resolvido entre eles, né? Que ele jurou que nunca mais suspeitaria dela, que aquela seria a primeira e a última vez. Nossa, verdade. E ele faz muitas promessas, ele é alguém que promete demais, né? E não cumpre nada, é verdade. Desde o começo, ele falando que ia rezar novena e tudo. E ele admite, eu nunca fiz isso. É a 10ª novena que eu tô pra rezar, não rezei nenhum. Aqui, ó, Exatamente. Marcela mandou assim, ó, dúvida. Professora, você também acha que a proposta do Machado é fazer uma crítica ao romantismo da época por meio do realismo das paixões da alma? Eu não sei se ele tinha uma intenção assim clara e objetiva de fazer uma crítica pura e simplesmente assim, dessa forma, né? Porque as coisas, quando a gente fala de história e literatura e cultura, enfim, tudo isso se mistura muito. Eu não sei se na época se tinha tão claramente essa questão assim de vou fazer um livro para criticar isso, né? É claro que aí a gente vê uma crítica muito forte ao romantismo, mas a gente vê com olhos de alguém que já passou, né? Que consegue discernir um momento do outro. Quem está naquele momento lá, naquela situação,
escreve uma obra assim, dessa grandiosidade. Eu não sei se essa é a busca. Na verdade, eu não sei nem qual é a busca no momento de escrita de uma obra assim. A busca talvez esteja muito além disso tudo, né? Esteja muito mais na preocupação dessa complexidade do ser humano e de mostrar essa faceta que até então na literatura não é mostrada, né? E assim ele mostra, mas ele mostra de uma forma muito sutil e muito polida. Aqui, nessa literatura aqui, se nós não somos leitores atentos, nós deixamos passar muita coisa. Nós deixamos passar o cinismo, nós deixamos passar a dissimulação, a ironia, a crueldade. Por muitos momentos ele é cruel com alguns pensamentos dele, né? Inclusive com a própria mãe dele, né? A própria mãe, tem um momento que ele pensa que a mãe poderia estar morta, que aí assim ele se livraria de ir para o seminário, né? Sim. Mas, ora, é só um pensamento, as pessoas são livres para pensar, né? Ele não fez nada de mal, aquilo foi um fluxo que veio na mente dele. Assim, até aquele momento, na literatura, isso era não era algo que não havia possibilidade para isso. Então, apesar de não ser algo tão escancarado, era assim um rompimento com o que havia até o momento. Então, eu não sei te dizer assim até que ponto isso era programado ou isso era consciente da parte dele, né? Deixa eu ver onde é que eu parei aqui. Eu parei onde ele conheceu O Escobar. o Ezequiel, né? O Escobar, é. Ok. Tá. Aí eu vou pular aqui, dei um salto na obra. Ele já está contando para o Escobar que ele não quer permanecer no seminário, né? O Escobar também conta para ele que não quer permanecer e acha aquilo muito normal. Ele fica cheio de receio de contar para o Escobar que ele não quer permanecer lá. E o Escobar diz que ele também não quer ficar, que ele quer ser comerciante, né? Sim. Aí, olha só que interessante. O José Dias e a Capitu pensando num jeito de tirar do seminário, né? Quem encontra o jeito é o Escobar, né? É o Escobar que vem com aquela ideia de trocar o Bentinho por outro sacerdote. Sim, é verdade. Que diz, ora, a sua mãe prometeu um padre, mas não disse que deveria ser você, ela que financia um outro rapaz, né, para que ele seja sacerdote. Pronto, resolvido o problema, simples assim, né? Então foi esse grande amigo que também livrou o Bentinho dessa situação e que permitiu que ele pudesse casar com a Capitu. Não fosse isso, talvez ele não tivesse casado com ela, não fosse essa grande ideia, né? Ali na página, deixa eu ver aqui, ele tem também assim uma questão de análise das suas emoções, sabe? Mas olha só como depois de adulto ele poderia analisar aquilo que ele sentia aos 17 anos, né? Em volta aí a questão da precisão, que não é assim tão precisa, né? Que tem as suas falhas e as suas omissões. Depois ele vai estudar direito, então ele fica dos 18 aos 22 anos estudando direito. Quando ele volta, ele casa com a Capitu, então, com consentimento da família, não teve grandes problemas em relação a isso. E manteve relações com o seu colega de seminário, né? Que, inclusive, casou com a melhor amiga da Capitu, que era a Sancha, né? Isso.
e se visitavam com muita frequência, enfim, estavam sempre juntos, né? Aí tem uma passagem interessante. Ele conta que eles estavam casados há 2 anos já, mas não tinham filhos, né? E naquela época era muito importante isso, um casal logo ter filhos, né? Hoje, estar casado 2 anos e não ter filhos é uma coisa mais normal, né? Naquela época, não. Naquela época, eles casavam e logo tinham de ter filhos, né? Era algo, assim, muito incomum não ter filhos depois de 2 anos de casado. E ele conta que o Escobar e a Sancho tinham uma filhinha já, né? E aí, olha só, ele conta ali também que havia boatos. E diz assim: Escobar e a mulher viviam felizes, tinham uma filhinha. Em tempo, ouvi falar de uma aventura do marido, negócio de teatro. Não sei que atriz ou bailarina, mas se foi certo, não deu escândalo. Olha só, a questão ali, ele, né, uma traição no casamento do Escobar ou não sei, ele começa a nos colocar assim uma pulguinha atrás da orelha, Sim. né? Não, isso é só uma sutileza na narrativa, né? Ele só é um estímulo. Pá, deu, vamos pra outra coisa. Isso aí. Não fala muito sobre isso. Aí ele ainda diz assim, né? Mas se foi certo, não deu escândalo. Como quem diz assim, não acreditei muito, né? Já que era meu melhor amigo, já que nós éramos tão próximos, será que se ele tivesse um caso, ele não teria contado para mim? Mais ou menos nesse sentido. Mas ele já nos deixa em alerta. Bom, aí começa algumas situações assim, ele conta que a Capitu era muito alegre, que ela gostava de divertir-se, e ela sempre teve essa personalidade mais extrovertida que ele, né? Ele sempre foi mais calado, ele não conseguia expressar-se. E ele fala sobre um baile que eles foram, que ela estava com os braços aparecendo. Com os ombros, né? Sim. E aí ele diz que vi que os homens não se fartavam de olhar para eles, de os buscar, quase de os pedir, né? E que roçavam por eles as mangas pretas. Fiquei vexado e aborrecido. E aí, no baile seguinte, eles já não foram. Ele nem pediu que ela colocasse um casaquinho, um vestido de manga. Ele simplesmente não foi ao baile para que os homens não olhassem para os braços da sua esposa. Tá? Aí ele também nos deixa assim, né, pensando, como assim, né? Mas tudo bem. A gente também pensa um pouco na época, né? Nós não podemos colocar essa situação na época, nos dias de hoje. A gente também tem que pensar na situação naquela época, tá? Não a mesma coisa da missa do galo e das bicas das chinelas, né? Claro, não era tão comum as partes do corpo aparecerem, né? Um cotovelo de fora era algo uau, muito extraordinário, assim como, né, um tornozelo aparecendo era algo, tá? Então também tem essa questão, né? Mas ele ficou com aquilo muito marcado, os ciúmes dos braços, tanto que o capítulo é os braços, Sim. né? Logo a seguir, no capítulo seguinte, ele diz que ficou com ciúmes do mar, porque a Capitu olhava, ele estava falando sobre algo, ela não prestou muita atenção, porque ela mirava fixamente o mar, que me deu ciúmes, ele diz. E depois, a seguir, ele diz assim, que na verdade, que os ciúmes não eram do mar, do que ela poderia estar pensando naquele momento. Aqui, ó, prof.
Oi. Prof, a Beatriz falou assim, e aquilo da Capitu ser muito parecida com a falecida mãe da Sancha? Isso refutaria o argumento de achar que ela traiu ele porque o filho é a cara de Escobar? Deixa eu olhar aqui. Pois é, talvez fosse mais um argumento, né? Porque isso é algo que Mais deixa uma. bem explicadinho, né? Que, tipo, a Capitu era... A foto, né, da mãe da Sancha é igual a Capitu, né? Muito parecido. Os mesmos olhos, o mesmo olhar, os mesmos... Pois é, né? É mais um elemento, né? Nós temos muitos desses elementos ao longo da obra. Isso que eu digo, às vezes alguns até passam despercebidos. De tanta coisa que tem. Exatamente. E aí, olha só, daí ele fala assim sobre os ciúmes que ele tinha, né? E os meus ciúmes eram intensos, mais curtos. Com pouco derrubaria tudo, mas com mesmo pouco ou menos reconstruiria o céu, a terra e as estrelas. Então, aquela questão do ímpeto, né? Aquele ciumento que age na impulsão do momento, naquela coisa cega daquela situação, mas que depois para e reflete um pouquinho, pelo menos é o que ele está dizendo aqui para nós, né? Sobre a forma como ele age. Aí depois ele fala do desejo de um filho, né? E aí do nascimento desse filho, tá? Que foi um momento de muita felicidade, porque eles já estavam esperando há bastante tempo, né? Tentando há muito tempo e não vinha o filho, né? Para aquela época era muito tempo, né? Ele diz, assim, aos 5 anos, Ezequiel era um rapagão bonito, com seus olhos claros, já inquietos, né? Mas assim, até aqui, até os 5 anos, ele não traz nenhum traço do Escobar, né? Até ali, os olhos eram bonitos, o menino, né? Tá? Depois... aí ele começa a contar assim que o menino fazia imitações das pessoas. Sim. Que eles não gostavam desse hábito, né? E isso também depois pode virar um argumento, né? Uma justificativa. Ele imitava muito bem as pessoas, mas, né? Também passa por essa questão aí. Ele conta isso, as imitações do Ezequiel. Logo depois ele vem, olha só, com a seguinte: cheguei a ter ciúmes de tudo e de todos. Um vizinho, par de valsa, qualquer homem, moço ou maduro, me enchia de terror ou desconfiança. É certo que Capitu gostava de ser vista, e o meio mais próprio a tal fim, disse-me uma senhora um dia, é ver também, e não há ver sem mostrar que se vê. Há mais uma passagem que ele reconhece seus ciúmes, né? Aí vem um dia que ele diz assim, ó, ele conta que ele foi à ópera apenas 2 vezes sem a Capitu. E que numa dessas vezes que ele foi à obra sem a Capitu, que ficou doente em casa, ele resolveu sair antes do final. E quando ele chegou em casa, para sua surpresa, quem estava lá? O Escobar, né? Ele diz que encontra o Escobar no corredor da sua casa, porque tinha ido lá sem avisar para falar sobre um assunto de trabalho, enfim, né? Mas nessa passagem, quando ele conta isso, ele não se mostra surpreso nem ciumento. Ele conta isso para nós e deixa assim, né? Aí eles até brincam.
perguntam a Capitu se ela está bem. Aí o Escobar brinca e diz assim, doente de quê? Ela está melhor do que nós, Sim. né? Tudo com muita naturalidade. Mas aí, se nós formos pensar, a Capitu, quando dissimulava uma situação lá, quando ela era jovem, ela também agia com muita naturalidade, né? Depois ele fala sobre, tem um capítulo que é só dúvidas, né? Ali transparece também a questão da insegurança. Ele era inseguro e ele deixa isso claro, né? Falei de outras dúvidas. Eu era então um poço delas. Coachavam dentro de mim como verdadeiras rãs, a ponto de me tirarem o sono algumas vezes. Disse-lhe que começava a achar minha mãe um tanto fria e arredia com ela, pois aqui mesmo valeu a arte fina de Capitu. Aí ele já começou a achar que a mãe estava tratando a Capitu e o menino de uma forma diferente. Aí ele começa a ver agora nos outros uma diferença em relação ao tratamento, tá? Bom, ele conta que todos andavam juntos, né? Os 4. Agora os 4, os 2 casais e mais as crianças, né? Olha que interessante, quando ele pergunta para o José Dias se ele havia percebido alguma mudança em relação ao tratamento da mãe, né, em relação ao Ezequiel e a Capitu, a mãe diz que José Dias diz que não notou nada. Aqui a gente tem a fala, né? Pelo menos que passa por ele, mas é a percepção de uma outra personagem em relação ao fato, né? E, em geral, a gente não tem isso. O que alguém disse sobre aquilo, se ele perguntou algo para alguém, nós nunca temos essa visão. Depois disso, então, um dia num almoço, né, o Escobar diz para ele que tem algo muito importante para conversar com ele. Ele vai lá no dia seguinte. Nesse mesmo almoço, a Sancha puxa o Bentinho para o lado e fala para ele que esse algo muito importante seria uma viagem à Europa. Mas nessa conversa deles acontece uma coisa muito estranha. Tem uns olhares, um desejo mesmo, né? Ele descreve. Desejo, exatamente. Parece um desejo reprimido que aflora naquele momento entre os dois, e os dois se dão conta daquilo. Mesmo depois que eles terminam a conversa, eles se separam no ambiente, mas eles trocam olhares e não conseguem desviar esses olhares, né? E aí ele diz assim: tive uma certeza só, é que um dia pensei nela, como se pensa na bela desconhecida que passa. Mas então dar-se-ia que ela adivinhando, quer dizer, ele pensou nela não como uma amiga, né? Senti ainda os dedos de Sancha entre os meus, apertando uns aos outros. Foi um instante de vertigem e de pecado. Tá? Então, que naquele reconheceu que ele tinha um desejo pela mulher do amigo. E ora, porque o amigo não podia ter um desejo pela mulher dele, então. E será que isso já não havia passado pela cabeça dele em outros momentos e não era esse desejo que ele achava que o amigo tinha, que causava ciúmes nele? E aí nós começamos de novo a pensar, né? No dia seguinte, aí então vem a notícia da morte do Escobar.
E vejam como a notícia ela é dada friamente, não tem ali naquela passagem da morte daquele amigo antigo, das famílias que se conhecem muito, não tem nada de ele descreve assim de um jeito bastante frio, né? Sem nenhum tipo de condolência, né, essa hora aí. Nenhum, né? Ele conta assim e a gente fica, nossa, chega a chocar o leitor. E aí eu gostaria que tu falasse um pouquinho de novo aquela questão, eu adorei, da onda. Não, é uma metalinguagem mesmo, porque ele fica martelando ele troca os olhos de cigana oblíqua dissimulada pelos olhos de ressaca, que literalmente é o que mata o Escobar, é a ressaca do mar. Então é uma baita de uma metalinguagem que ele usa. Adorei, que ele leva embora, né? Sim. Aquele amigo. E, gente, aí olhem só, aí vem a questão do velório. Durante o velório, ele olha para Capitu, consolando a amiga. E quando ele percebe que a Capitu está olhando para o amigo morto, ele também se sente enciumado naquele momento. Que ele consegue pensar, né? Não, isso aí é... essa hora eu gargalhei rindo. Que era sentindo o ciúme de um defunto. Nossa, meu, é muito pesado, é muito pesado. É uma passagem, mas vejam que, apesar dele ser um narrador personagem, ele não omite essas passagens, né? Ele poderia omitir, sim, mas ele não omite isso da parte dele, né? Ele diz assim, enfim, chegou a hora da encomendação e da partida. Sancha quis despedir-se do marido. O desespero daquele lance consternou a todos. Olha, todos estavam, né, muito consternados. Muitos homens choravam também, as mulheres todas. Só Capitu, amparando a viúva, parecia vencer-se a si mesma. Consolava a outra, queria arrancá-la dali. A confusão era geral. No meio, Capitu olhou alguns instantes para o cadáver tão fixa, tão apaixonadamente fixa, que não admira que lhe saltassem algumas lágrimas poucas e caladas. Tá? Ele consegue isso no meio meio de um velório, né? Aí que ele começa a encontrar semelhanças entre o amigo e o filho, só após a morte do amigo. Até então, ele não havia, em momento algum, buscado essas semelhanças. Aí ele começa ao retrato do amigo e a achar semelhanças com o filho. Ele começa a achar que o filho tem jeitos, né, parecidos do amigo, e aí vem toda a questão da semelhança, né, que ele não sabe o que fazer com aquilo também, porque ele fica muito bravo. E é interessante que ele diz assim, que o menino era muito agarrado a ele, né, e olha só a solução que ele encontra: mandar o menino para um colégio interno. Ora, tira dos meus olhos aquele menino que gostava tanto daquele aí, que era até aquele momento, já era um menino grandinho, não era um bebezinho, que até aquele momento era tão agarrado ao pai. Ele resolve tirar dos seus olhos, quer dizer, o que eu não vejo não me incomoda, mais ou menos nesse sentido, né? E aí eles mandam o menino para o colégio interno, mas olha só, cada vez que ele retornava, estava mais parecido com Escobar. É isso que ele diz quando ele vê o menino, né?
E aí, uma ideia fixa o assola. Se vocês já leram Memórias Póstumas de Brás Cubas, que, aliás, eu indico, é um livro sensacional. Para mim, o melhor livro do Machado. Tá, ô prof. Tá. Quando a gente fizer a leitura conjunta do Memórias Póstumas, aceita ser a convidada de honra mais uma vez para falar sobre? Claro! Então, claro. beleza. Só aí vou lê-lo outra vez, assim, para tê-lo mais na mente, presente, que aqui eu, né, tenho a memória mais afastada da leitura, estou pulando. E ele traz essa questão das memórias, das ideias fixas muito presente no Memórias Póstumas. Ele diz assim, Deus te livre das ideias fixas. Como quem diz assim, né? Não fica insistindo numa coisa que não vai dar certo. Mas aqui o Bentinho tem uma ideia fixa, que é suicidar-se. E aí ele acaba com um problema, né? Pois ele vai lá, e aí ele compra veneno, vai para casa, fica postergando isso, como sempre, é a personalidade dele. Espera o café. Não, e ele quer dar pra criança ainda depois, né? Ele coloca o veneno no café, mas ele pensa assim, não, eu vou esperar os dois saírem para a missa. Mas o menino aparece querendo abraçá-lo, beijá-lo, cheio de carinho pelo pai. E ele tem aquele pensamento, vou dar um café para esse menino. Café envenenado. Ah, já tomou café, filho? Ele pergunta. Psicopata. Ele chega a perguntar pro menino se ele já tomou o café. E aí a gente fica naquele suspense, naquele momento, né? Prof, só uns parênteses aqui, ó. Parênteses. A Marcela falou assim, ó. Falei lá do Memórias Póstumas, né? Te convidei pra ser a convidada de honra. Daí a Marcela falou, seja, por favor. Você é maravilhosa. Sua didática é linda. Nunca pare. Nifrido, leia isso pra ela. Querida, muito obrigada. E outra coisa que o Edu falou. Gentileza. O Edu falou, Bentinho, melhor personagem. Ele é ótimo mesmo. Ele é complexo. É um psicopata. Queria matar uma criança por ciúmes. De uma coisa que ele não tinha 100% de certeza. E aí, então, ele, claro, né, ele afasta aquela ideia do pensamento depois, né, e daí, então, eles, não, antes disso, a ideia fixa era suicidar-se, depois era matar a Capitu, né, e só depois, então, vem essa situação aí que ele... enfim, que ele fala, né, que vê o menino e está com a xícara de café na mão. Tem um filme, agora eu lembrei de uma coisa, tem um filme brasileiro chamado Dom. Eu gosto muito de filme que faz muitas pessoas não gostarem, porque, é claro, fica completamente diferente, mas eu levo sempre em consideração isso. E a pessoa que faz essa adaptação tem uma grande dificuldade em relação a isso. Existe um filme brasileiro chamado Dom, que é com aquele ator, o Marcos Palmeira. Ele é já meio antigo, assim, como eu já sou um pouco antiga, é por aí, mas enfim. É uma adaptação muito legal do livro, sabe? Claro, traz para a época atual, assim, atual dos anos 2000. Mas... ele faz uma adaptação bem interessante do livro, é bem interessante. Bom, continuando. Aí ele resolve que ele precisa se livrar desse filho e dessa mulher também, né? E aí
vai à Europa, leva os dois à Europa, né? E aí, olha só, aí outra parte que eu acho interessantíssima. O menino. Aí tem uma passagem que o José Dias, ele diz assim, que se o José Dias visse o menino, pensaria que ele se parece muito com o Bentinho, né, com ele. E aí é interessante também esse contraponto, mas aí a gente pensa assim, será que não seria só para agradá-lo, porque tinha aquela questão do José Dias ser o agregado da família, né, de querer agradar a todos, enfim. Olha só, daí o menino volta um dia, já grande. Não, calma, né? calma. Teve a discussão deles, né, prof? Que daí começa tudo a dar errado o plano dele, daí o Ezequiel começa, papai, ele, eu não sou teu pai. Meu Deus, muito engraçado. E a Capitu olha aquilo, né, daí que... E aí ela ouve e ela diz assim, né, o que você falou. E aí ele disse, você ouviu, né? E ele diz assim, e ela diz, eu não ouvi, não, você pode repetir, e ele não quer repetir, né? Eles ficam nessa discussão. Ora, como não sou seu pai, né? Quem vai dizer isso pra uma criança já grande? E aí ele diz assim, ela diz para ele, só se pode explicar tal injúria pela convicção sincera, quer dizer, se ele tivesse certeza. Entretanto, você que era tão cioso dos menores gestos, nunca revelou a menor sombra de desconfiança. Que é que lhe deu essa ideia? Diga! Continuou vendo que eu não respondia nada. Diga tudo. Depois do que ouvi, posso ouvir o resto. Não pode ser muito. Que é que lhe deu agora tal convicção? Ande, Bentinho, fale, fale. Despeça-me daqui, mas diga tudo primeiro. E ele não diz, né? Como em outros momentos ele não diz. Bom, aí eles vão para a Europa, né? Nananã, e o menino volta, já grande, bate na porta dele para avisar que a mãe havia morrido, né? Ele fica lá naqueles pensamentos dele, ele continua achando o menino muito parecido com um amigo, com um Escobar, mas olha só. Ele até fala, né? Mais Escobar do que nunca, uma coisa assim. Eu acho que sim, mas olha só que interessante. Ele diz assim, ó, que ele queria que, na verdade, o menino tivesse algo assim, que antes lhe pegasse lepra. Quer dizer, ele tivesse morrido de lepra para não ter que vê-lo outra vez. Olha a crueldade, né? E aí continua o capítulo, não houve lepra. Sim, eu tô com ele aberto aqui. Por todas as terras humanas, sejam velhas ou novas. 11 meses depois, Ezequiel morreu de uma febre tifoide. Só que antes disso, tem uma situação que é a seguinte, quando o menino aparece na porta dele, só então ele faz o seguinte questionamento: quando Ezequiel foi concebido? Até aquele momento, ele não parou para pensar em que momento que os dois fizeram o Ezequiel. Até ali estava tudo certo para ele, que o Ezequiel era filho do Escobar, mas ele não tinha pensado na coisa mais simples e mais básica, em que momento eles conseguiram fazê-lo. Até ali, né? Então, vejam só a questão dele também não conseguir pensar claramente sobre as coisas, sobre os fatos. E aí depois, então, tanto que o capítulo é bem e o resto... né? Mas, ô, prof, uma coisa também que só para mostrar
quão louco ele ficou por conta desse pensamento dele. Quando Ezequiel morreu, ele ainda fala: mandaram-me ambos os textos, grego e latino, o desenho da sepultura, a conta das despesas e o resto do dinheiro que ele levava. Pagaria o triplo para não tornar a vê-lo. Exatamente. Quer dizer, ele queria sempre se livrar dos problemas assim, como se fosse dessa forma que ele iria conseguir contornar as situações da sua vida, né? Sim. Ele não tentava de outra forma, era sempre assim, de uma forma infantil. Na verdade é isso, é uma forma infantil, né? Tentando se livrar, atalhando por um atalho. Enfim. E aí vem toda aquela questão, né? Porque a obra ainda é lida, porque estamos aqui nessa questão, né? É o ser humano, a complexidade humana, né? A vaidade, o egoísmo, a questão do adultério, os ciúmes, a sensualidade. Claro que na época, né, hoje seria diferente, demonstrada de uma forma diferente, a ironia, a crueldade, o pessimismo. E o que é interessante, eu já falei, eu acho, que apesar de ser um narrador personagem, ele fala sobre as suas falhas e admite as suas falhas, né? Admite as suas fraquezas, admite a sua crueldade, admite que ele é um ser humano falho, que ele tem pensamentos cruéis. Nós vivemos hoje num mundo que todo mundo é tão perfeito, se mostra tão de um jeito, né? Assim, aparentemente. E aí a gente tem a complexidade humana. Tá louco. E eu ainda não sei. Eu não sei. Não tenho conclusão nenhuma. Tenho que ler esse livro mais umas 10 vezes. Pra ficar ainda com mais dúvidas. Se nós lermos 10 vezes, nós vamos encontrar sempre algo novo. Sim. Sempre. Em fases, como eu falei no início, em fases diferentes da vida, né? Eu vou contar uma coisa para vocês. Quando eu tinha 17 anos, eu li esse livro. Eu tinha um namorado que era ciumento, mas pensa num cara ciumento. Eu não podia olhar para o lado. Eu li esse livro pensando que o Bentinho era um cara mais ciumento do mundo. Eu odiava o Bentinho. E aí eu cheguei na faculdade e os professores, né, com toda essa conversa, né, nananã, eu tive que voltar. Eu disse, espera aí um pouquinho, eu estou sendo preconceituosa. Eu tomei o livro com a situação em que eu vivia na época. E eu, né, fiz aquela lida rápida, porque eu ia ler tudo de novo, sabe? Quando a gente tem 17 anos, a gente tem muita pressa, né? Vocês sabem como é, não? Aí eu li depois, então agora, novamente, eu fui pegar, assim, detalhadamente cada pedacinho do livro, e realmente, ou ele é muito ciumento, ou ela é dissimulada, ou é um pouco de tudo isso. Vamos lá. Sim, não. Uma coisa é certa, ninguém é santo nessa história, né? Nenhuma, né? Todo mundo tem culpa no cartório. Estão perguntando quantas vezes tu leu Dom Casmurro, prof. Eu li 2 vezes, tá? 2 vezes e uma meia leitura. Uma leitura dinâmica. De verdade, assim mesmo, 2. Aos 17 e aos 37. Por isso que eu disse que são 2 momentos diferentes, né? E quando a gente é mais maduro, as coisas parece que fazem mais sentido também. Tem uma questão de vivência, né? A literatura também tem isso, as coisas passam a fazer mais sentido quando tem uma certa maturidade. Pegar um adolescente com 17 anos e largar uma obra dessa, eu estava falando ontem, eu sei que não é fácil, eu tenho a consciência disso,
Mas eu também acho que eu não posso largar um aluno do ensino médio, saído do ensino médio, sem saber essa história, sem ter ouvido falar, sem saber que a grande questão não é acusar se traiu ou não traiu, assim como os contos do Machado, né? Eu lia com eles alguns contos que eu achava mais interessantes e que traziam um pouco do resumo da obra do Machado. É difícil para um adolescente, a linguagem é mais complicada, mas tem questões ali que eu acho que não dá para sair da escola sem conversar ou sem abordar. Verdade, eu lembro aí, cara, eu lembro muito bem dessa fase aí que a gente estudou Machado de Assis, só que é outra cabeça. Eu acho que eu tinha 15 anos na época, e aí eu lembro que a prof explicava pra gente, daí um dia, e eu era muito metido nas aulas, né, eu sempre queria participar, aí eu falei assim, tá, prof, então eu cheguei a uma conclusão dela, qual, Daniel? Eu falei assim, o Machado era corno. E todo mundo começou a rir, velho. Pra ver, meu, não tinha discernimento nenhum. E falei com convicção isso. Do nada, no meio da aula, exatamente, Lê, do nada. Ó, Edu, eu lembro disso. Trimetido, só que... Eu não lembro. Não lembra, prof? O que eu fiz? Começou a rir? Eu fiz. Imagina um piazão falar isso no meio da aula. Parar a tua aula... Ou tu manda ele sair da sala, ou tu dá risada, né? Que eu tô fazendo aqui? Mas isso é outra coisa também, aquela questão de abordar a literatura como resumo, como data, como lista de assim, é isso. É outra coisa que eu também procurava, claro, muitas coisas nós precisávamos fazer, mas eu procurava não fazer com eles. Procurava mostrar outras formas, porque isso é muito cansativo e, de certa forma, afasta o leitor. Então, eu trazia filmes, enfim, tentava mostrar para eles esse outro lado, né? Tudo bem, é corno, então me diz por que ele é corno, né? Teve até um filme que eu lembro que a gente assistiu, do Primo Basílio. Eu sabia, esse ninguém esquece, nenhum adolescente esquece esse filme. Como é que é, Marcela? Ela falou, eu tive um professor muito babaca que começou a falar desse livro, falando, esse é um livro sobre o Bentinho e a vagabunda da Capitu. O cara era muito ridículo pra dizer isso. Um professor falar isso. Que é isso? Não é possível. Qual filme? Não prestei atenção no nome. O Primo Basílio, About Lê. Aliás, a About Lê tinha mandado algo interessante... o Daniel, Tomás também e a Marcela. Se puderem reenviar aquelas mensagens de vocês pra gente falar sobre um pouquinho. Gente, eu estou amando, mas eu vou precisar deixá-los porque eu tenho um compromisso às 16 horas. Mas eu adorei. Eu sempre adoro falar sobre literatura. Tranquilo. É que a gente marcou muito em cima também, né, prof? Sim, mas eu também ontem à noite disse, não, eu vou participar assim. A gente pode organizar outras vezes com mais antecedência, tempo, né? Eu só vou ler aqui rapidinho então, prof. O Daniel falou. Na minha visão, principalmente com a segunda leitura da obra, o fundamental não é o ponto do traiu ou não, mas imagino que os leitores da época tomavam a fala do Bentinho como a verdade. Assim, Capitu seria uma traidora. Só em meados do século passado foi que uma pesquisadora trouxe à tona a questão da não confiabilidade e da falta de Bentinho.
da fala de Bentinho. Porque aí tem toda a questão da sociedade, né, patriarcal, enfim, a questão da visão em relação à mulher. E aqui, para fechar também o da Bautilê e da Marcela, só eu vou ler eles. Primeiro da Bautilê. Bentinho condicionou os leitores desde o início do livro a acharem que Capitu era assanhada, manipuladora, esperta e tal. Mas todas as informações que temos são duvidosas por se tratar de um livro em primeira pessoa. O objetivo do Bentinho escrevendo o livro é de fazer acreditar que ela o traiu, até porque é o que ele acredita. Eu não concordo, mas depois a gente toca nesse assunto. E a Marcela falou o seguinte: na filosofia, na academia, nós temos uma eterna discussão sobre o Machado poder ser considerado filósofo ou não, justamente pela forma como ele tenta mostrar o ser humano em estado de natureza. Existem disciplinas e cursos dentro da Unifesp para entender melhor Machado, e eu, como filósofa, defendo a obra dele como objeto de estudo de filosofia. Legal, Marcela. Sabe que tem o Albert Camus, aquele escritor francês, né? Ele foi um dos primeiros que começou a falar sobre isso, né? Que a literatura, ela tinha muita relação com a filosofia, e a obra dele traz bastante isso, né? Eu também acho, assim, concordo contigo. É bem isso mesmo, que legal. Então é isso, prof. Nos vemos aí. Ai, adorei. Muito obrigada pelo convite. Ó, já vai ter live com a professora. Eu nem convidei ela, já tô falando aqui, galera. Vai ter sobre Memórias Póstumas. Vai ter live com ela. E Macunaíma gostaria também. Macunaíma, eu preciso me preparar, porque Macunaíma faz tempo que eu não vejo, mas Memórias Póstumas, esse eu li muitas vezes. Esse eu perdi as contas, mas vamos lá, avisando com antecedência, sai. Beleza, então, prof. Muito obrigado de verdade. Nossa, sério, tô muito feliz aqui. Igualmente, eu também, muito bom. Precisando aí, só colar nas lives também, prof. Estaremos aqui sempre. Com certeza. Até mais. Tchau, prof. Tchau, tchau.